Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Olá, bom dia. Bom, começamos aqui, participação do Alexandre, falando sobre a ideia do ministro Fachin, aquela de punir influência religiosa nas eleições. Ele ficou sozinho? Ele ficou com o Barroso. Teve por 5-2, se não me engano. Mas ele teria que fazer lei. Isso é algo que é lei. Essa mania de o ministro do Supremo substituírem os legisladores, aqueles que nós elegemos para fazer as leis. Então, foi derrotado, porque a tese dele tem aí uns 700 anos de atraso, porque vem de séculos a influência religiosa no poder, nas eleições. Era uma tentativa de calar pessoas que usam de sua influência religiosa para influenciar em eleição. Se isso estiver na lei, aí sim, mas não está na lei. A lei fala de influência política, de influência econômica, de abusos, mas abuso do poder religioso não colou. Fachin foi derrotado. Alexandre, fala pra gente também sobre o raciocínio em reforçar o orçamento da defesa e reduzir o da educação, e também sobre a ideia de não realizar o censo de 2021 com esse mesmo intuito. Pois é, eu acho que a primeira questão aí do censo é que daria, nessa época, um lugar, uma renda para 208 mil pessoas, que é muita gente. E foi uma correria esse ano quando se anunciou que o censo seria realizado, tinha lugar para 208 mil pessoas, vagas a serem preenchidas, vagas temporárias, e depois foi suspenso por causa da pandemia, e agora o governo acha que não tem condições de pagar isso no ano que vem, e fica adiando o censo. Mas, na verdade, a gente vê aí que no mundo moderno, as previsões são feitas assim rapidamente pelos dados que estão aí disponíveis no mundo digital, Veja só, agora mesmo a Fundação Getúlio Vargas está dizendo que R$600 são 100% da renda de 21 milhões de pessoas. Ou seja, já tem esse número na mão. Como a gente sabe que vai ser uma safra recordista de uma soja que ainda não foi plantada, pelo cálculo da área a ser plantada. E então, bom, mas aí a gente estava falando também sobre o orçamento. O orçamento é uma outra questão, o Estado levantou isso, o Estadão levantou isso muito bem anteontem, ou ontem, essa diferença a mais da defesa de 8 bilhões sobre o orçamento do Ministério da Educação, que eu sempre prefiro chamar de Ministério do Ensino, porque educação é em casa, é com o pai, com a mãe, com o tio, com o primo, com o avô. Mas, enfim, os dois dizem respeito ao presente e ao futuro do país. Um país sem ensino eficaz, sem ensino eficiente, não tem futuro. E um país sem defesa não garante a sua soberania. Nós temos aí a Amazônia, todo mundo de olho, um problema sério na vizinhança norte com a Venezuela, um país que está com sérios problemas internos ao sul, que é a Argentina, temos o pré-sal, e temos o ensino básico, que é fundamental, como o próprio nome indica, para o ensino superior. As pessoas, como o ministro disse ontem, o ministro da Educação, as pessoas estão chegando ao nível superior sem saber uma regra de 3, um juro composto, uma equação de segundo grau, história contemporânea, interpretar uma leitura de 40 linhas. Então, eu acho que tem que investir, sim, em educação, e não tem saída se não investir em defesa. Então, agora, é bom que a gente compare também o número de pessoas, o tamanho das folhas de pagamento. Na defesa são 360 mil, principalmente militares, mas tem civis também. E na educação são 300 mil.
E para fechar, Alexandre, teve uma grande operação ontem da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas. Chamou atenção aqui o que sequestraram de bens, né? Helicópteros, aviões, fazendas. Pois é, 5 helicópteros, né? 7 aviões, 35 imóveis, inclusive fazendas, né? E o interessante é o seguinte, a saída para a Europa via mar, né, via marítima, era Natal. A saída para a África via aérea era o aeroporto de Campinas. Né? A central rodoviária era em Recife. E a central financeira no Brás, em São Paulo. Eram 4 grandes organizações de traficantes que, vamos dizer a verdade, né, são todos sustentados pelos que usam cocaína, né, no Brasil e na Europa. Mas hoje já tem uma outra operação da Polícia Federal que chama atenção, porque está se falando em enfraquecer a Lava Jato e tal. Essa vem com o carimbo, o pedigree da 13ª Vara de Curitiba, né, envolvendo a Transpetro, que foi presidida pelo afamado Sérgio Machado, né, que fez delação premiada, preso, essas coisas todas. 2 prisões, 6 buscas e apreensão em Alagoas, né, São Paulo, Rio de Janeiro. É contrato de indústria naval brasileira, de estaleiro brasileiro, vendendo navio para Transpetro, quase 1 bilhão o custo do contrato, e pagando propina, é claro. Né? A propina aí que, durante tantos anos, aqui no Brasil, encheu bolsos e cofres de políticos e seus partidos. Este foi Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal